Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo ao meu canal Na Luz da Bíblia. Aqui quem fala é o Carlos Henrique e quero comentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Bom, eu mudei, se vocês não sabem, eu mudei o nome do meu canal, né? Pus um nome novo, né? Na Luz da Bíblia, porque outro nome que era o Pregando a Palavra, já tinha um canal já. Bom, eu não sabia, mas eu mudei, né? Bom, hoje, meus irmãos, Hoje temos um vídeo muito importante aqui, um tema muito importante, que você até sabe já, até da tua igreja até falou, o pastor da tua igreja falou, que não fuja do teu chamado. Bom, eu quero ler com você, lá no livro do profeta Jonas, quero ler o seu capítulo, do 1 até o 17, lê inteiro, tá bom? Não lê o livro todo até o final, mas sim do capítulo 1 do Jonas até o verso 7, tá bom? Então fica comigo aí. Jonas capítulo 1, versículo 1. A vocação de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Continuando. Jonas 1, verso 3. A fuga de Jonas e o seu castigo. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e os lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram um sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olha aí, irmãos, amém? Deus enviou um peixe para tragar Jonas, para engolir Jonas, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, né? Bom, aqui você ouviu falando aqui que Jonas fugiu do chamado. Deus o chamou para pregar lá em Nínive, clamar lá em Nínive. Só que ele
além de obedecer, né? Ele fugiu. Ele fugiu do chamado dele. Porque Deus tinha um propósito, quer dizer, ele tem um propósito. Tinha um propósito na vida dele, cumpriu. Jonas fugiu e por causa disso recebeu um castigo, né? Aí, olha que história maravilhosa, né, meus irmãos? Aí foi preso, foi engolido por um peixe, né? Só que ninguém sabe qual peixe que é, se é uma baleia, não sabe, ninguém sabe, né? A Bíblia não fala qual peixe que é, só sei que esse peixe é na grande, viu? Bom, sabemos que Jonas, ele fugiu. Bom, cantou nada, né? Ele fugiu da presença do Senhor. O Senhor foi atrás dele, né? O Senhor não desistiu de Jonas, ele foi atrás dele. Bom, pois bem, meus irmãos, se Deus tem um chamado para a sua vida, não fuja, pois Deus não desistirá de você. Ele vai até o fim na sua vida. Não fuja, não tenha medo, porque Deus é contigo. Muita gente tem um chamado para a sua vida, mas essas pessoas ignoram, acabam ignorando, né? E aquelas pessoas que sabem o chamado deles, mas não quer, sendo muito cansados, e acaba desistindo do seu chamado, acaba abandonando, né? O seu chamado. Bom, tem gente aí por aí que abandona, né? A missão, né, de pregar, a missão de louvar, a missão, né? Bom, se Deus te deu uma missão, se Deus te deu um chamado, se Deus está te chamando, ouve o que Deus está te falando, e aceita esse chamado para sua vida. Bom, quero ler para vocês lá em Hebreus capítulo 3, versículo 8. Se ouvirdes hoje a sua voz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Bom, se o Espírito Santo está falando para você seguir, para ouvir o chamado, se você tem um desejo de servir o Senhor, aceita. Ouve, não endureça o teu coração. Não finge que você não ouviu. Não ignora. Porque o que o Senhor tem para sua vida é a melhor coisa. E tem o melhor para sua vida. Não esquece que os planos do Senhor, eles são melhores do que os nossos. E eu creio. E olha, eu quero falar uma mensagem para você que Deus ele tem uma promessa grande para a tua vida. E Ele cumprirá as promessas que Ele fez para a tua vida. Não desista do seu chamado, pregue a verdade, prega contra o pecado, prega com arrependimento, prega sempre falando do arrependimento, falando da graça. Não fica passando a mão na cabeça, não. Pregue sempre a verdade. Se o seu chamado é pregar, pregue. Se o seu chamado é de louvar, louve. E quero ler também vocês lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tá vendo? Aqui ele fala assim, ele dizia a todos: se alguém, tá? Ele não tá obrigando, ele não é. Se alguém quiser, por livre, né? Essa pessoa, aqui Jesus está falando, se alguém quiser, ela não é obrigada. Mas, se ela quiser, não tem que negar a ti mesmo, e tomar a tua cruz e segue-me. Então, Jesus aqui está te convidando. Jesus está chamando você, né? Só que é o seguinte, se salvar você querer ou não, você não é obrigado. Bom, não quero incentivar você o seguinte, se Deus tem te chamado, Deus te chamou para alguma coisa? Deus te chamou para louvar, ou para pregar, ministrar? Bom, ouve o chamado, atende, busca-o. Mas se você não sabe qual que é o chamado, ore a Deus pedindo. Ore para Deus, interceda a Deus para mostrar para você qual que é o teu chamado. Bom, olha, meus irmãos, nunca esqueçamos que Deus, Ele chama sempre os teus filhos para a glória dEle.
Deus, Ele honrará você, contando que você obedeça aos seus ensinamentos, a tua palavra, que você ande com Ele, como Enoque andou com Ele, ande com Ele também, né? Jonas, uma coisa que ele fez muito errado é ter fugido. Não adiantou nada, Deus não desistiu dele. Deus, por quê? Porque Deus tinha um chamado para a vida dele. Deus ele não vai desistir sim, uma hora para outra, aqui não. Se a pessoa fugiu quando foi chamado, Deus, ele vai continuar chamando essa pessoa. Vai continuar chamando, mesmo essa pessoa estando fugindo, Deus vai continuar chamando. Até quando essa pessoa parar de ser ignorante e ouvir o chamado de Deus e obedecer e viver no seu chamado. Bom, não seja como a Jonas. Ouve o chamado de Deus. Não fuja. Não fuja, não importa se vai ser difícil, se vai ser difícil para você, não importa. Deus está contigo. O importante, se Deus te chamou, lembre-se que Deus vai estar contigo. Ele não vai te chamar e vai te largar depois, quando você for cumprir o teu chamado, ele vai te largar sozinho. Não, ele vai estar contigo até o fim. E ele não vai te abandonar você. Continue firme com ele. Se você ouviu o chamado, se Deus está te chamando para louvar ele, anunciar o evangelho, pregar a palavra, pregue, ouve o chamado e pregue, não endureça teu coração, tá bom? Bom, eu quero orar por tua vida. Se você aí tem um chamado, ou você tem um chamado e não quer saber, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro por essa alma, Pai, que está assistindo esse vídeo. Eu oro para essa pessoa, Pai, que está procurando um chamado, Pai. Está orando a Ti, Pai, que o Senhor, Pai, mostre o chamado para a vida dessa pessoa, Pai. Que ela venha cumprir o propósito para a vida dela, Pai. Ó, meu Pai, que o Senhor venha cumprir a promessa e o propósito na vida dessa pessoa, Pai, dessa alma, desse homem, dessa mulher. Senhor Jesus, eu oro com essa pessoa, Pai, que está desejando tanto, Pai, um chamado no Senhor. Que o Senhor venha ouvir a oração dessa pessoa, desse teu filho, dessa tua filha, Pai. Que ela venha cumprir o teu chamado, Pai. Que ela não venha fugir, mas que ela venha obedecer, Pai. Que ela não venha endurecer o coração, Pai, quando ouvir a voz do teu Espírito Santo, Pai. O chamando ela, Pai. No nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, que o Senhor chama cada pessoa, Pai, do mundo inteiro, que estão perdidos. E aquelas pessoas, Pai, que estão precisando tanto de um chamado. No nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus que eu oro e já te agradeço, te louvo. Amém. Graças a Deus. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha com a tua família e que Deus abençoe a sua vida, sua família e o teu chamado, o teu ministério. Lembre-se, Deus tem um chamado para a tua vida e tem um propósito e uma promessa. Ele cumprirá todas as promessas que Ele fez para você, tá bom? Então, fica com a paz do Senhor e Deus abençoe a todos vocês.